O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, a Igreja nos coloca diante de uma das imagens mais ternas que Jesus já ofereceu de si mesmo. Estamos na quarta semana do tempo pascal. E Cristo se apresenta como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que conhece cada uma pelo nome, aquele que não foge quando o lobo aparece. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você que está aí, do outro lado da tela, começando esta semana com o coração apertado. Talvez você tenha começado este dia carregando coisas que ninguém vê. Aquele cansaço que não é só do corpo, é cansaço de alma. Aquele cansaço de quem entrou numa nova segunda-feira e já está pensando em quanto tempo falta para acabar. Eu sei das noites em que você dormiu pouco e acordou ainda pedindo a Deus um pouco mais de força. Sei dos dias em que você sorriu para todo mundo, atendeu o telefone com voz firme, mandou aquela mensagem dizendo: "Tô bem", e você... Mas no fundo, dentro do seu peito, alguma coisa estava chorando em silêncio. Sei das vezes em que você olhou para o teto, no escuro, e perguntou: será que alguém ainda enxerga eu de verdade? Será que ainda existe alguém que conhece meu nome, que sabe da minha história, que se importa com aquilo que eu não consigo nem falar em voz alta? Eu sei do peso de carregar uma vida que parece de todo mundo, menos sua. Sei de quando a fé fica meio cansada, meio sem vontade, meio depois eu rezo, hoje eu não consigo. Sei do medo de recomeçar mais uma semana com o mesmo rosto, a mesma rotina, os mesmos problemas, as mesmas contas, as mesmas pessoas que te machucam, os mesmos medos antigos que voltam toda manhã. Sei de você que está se sentindo uma ovelha perdida, que anda mas não sabe para onde, que escuta tantas vozes lá fora e já não consegue distinguir qual é a que vem de Deus. Se esse é o seu sentimento agora, eu preciso te dizer com toda calma: este Evangelho não veio por acaso. Esta meditação não chegou até você por acaso. Tem nome, tem história, tem coração. E o bom pastor sabe exatamente onde você está e por que você está aí. O Evangelho de hoje, do capítulo 10 de João, traz Jesus dizendo uma frase que muda tudo, se a gente deixar entrar de verdade no coração. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pare um instante, respire fundo, repita comigo baixinho: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Repare bem. Esta frase não foi dita para contar uma história bonita do passado, lá da Palestina, com colinas, gramado verde e um cajado de madeira. Esta frase foi dita para você, hoje, segunda-feira, 27 de abril, para você que está começando a semana sem entender direito como vai chegar até o domingo, para você que está se sentindo mais ovelha desgarrada do que ovelha do rebanho, para você que confunde a voz de Deus com a voz do cansaço, com a voz do medo, com a voz das pessoas que sempre cobram, sempre exigem, sempre apontam. Quando você diz: eu já não sei para onde ir, Deus diz: eu sou o caminho. Quando você diz: ninguém me conhece, Deus diz: eu te chamo pelo nome. Quando você diz: estou sozinho, Deus diz: eu não te abandono, eu não fujo, eu fico. Quando você diz: minha vida não vale tanto, Deus diz: eu dou a minha vida por ti. Você percebe a diferença? O mercenário, aquele que cuida das ovelhas só por dinheiro, foge quando o lobo chega, mas o bom pastor fica. Ele fica quando dói, fica quando assusta, fica quando o cenário é feio, escuro, perigoso. E o nome dele não é o pastor que se cansa de você, o nome dele é o pastor que entrega a própria vida para que você tenha vida em abundância. Sabe o que isso significa? No concreto, na sua segunda-feira, significa que tem alguém olhando por você agora.
não só te observando de longe, mas te conhecendo de perto, te chamando pelo nome, sabendo da sua dor exata, do seu medo exato, da sua ferida exata. E aqui eu preciso te falar uma coisa, que pode ser que você nunca tenha ouvido com essa clareza. O Deus que se apresenta hoje no Evangelho não é o Deus distante das nuvens, não é o Deus de um livro fechado, não é o Deus que fica sentado no trono, contando suas falhas, fazendo contabilidade dos seus pecados, anotando cada vez que você falhou na quaresma, cada vez que você prometeu rezar e não rezou, cada vez que você caiu na mesma queda de sempre. Esse Deus não existe. Esse Deus é uma invenção do nosso medo, da nossa culpa, das vozes que a gente ouviu na vida e que confundiu com a voz dele. O Deus do Evangelho de hoje é o pastor, e pastor não fica esperando a ovelha ficar perfeita para ir buscar. Pastor vai onde a ovelha está. Pastor entra no mato, pastor entra na lama, pastor entra na noite. Pastor não tem medo de ferida, não tem nojo de fraqueza, não tem pressa de te corrigir. Pastor primeiro abraça, depois conduz, primeiro encontra, depois ensina. Primeiro carrega, depois explica. Quantas vezes você se sentiu indigno de chegar perto? Quantas vezes você pensou, Deus deve estar cansado de mim? Quantas vezes você adiou uma oração porque achou que precisava primeiro arrumar a casa para receber a visita do Senhor? Quantas vezes você fugiu da presença dEle com vergonha de você mesmo? Eu te digo agora, com a autoridade do Evangelho, que isso não é verdade. Não é assim que Ele opera. O bom pastor não chega para te cobrar, ele chega para te procurar. Ficar quando todo mundo desistiu de você, ficar quando você mesmo já desistiu, ficar quando o mundo disse que você não vale, que você falhou, que sua história já era, ficar quando o medo sussurra na sua orelha que você não tem mais conserto, ficar quando você não sente nada na oração e está quase concluindo que Deus não te ouve. Ficar quando você já não tem mais palavras para rezar. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o nosso Deus. Esse é o pastor que não foge. Esse é o Cristo ressuscitado da Páscoa. Vivo, presente, próximo, andando ao seu lado mesmo nesta segunda-feira que parece um dia comum. E por isso eu te peço com muito carinho, não tenha medo de chegar perto dele do jeito que você está. Não passe na frente dele com vergonha. Não fique se escondendo no fundo da fila como se ele não soubesse que você está ali. Ele te chama pelo nome, ele já sabe, ele já te conhece de antes mesmo de você nascer. E neste momento eu te faço um pedido sincero, do fundo do coração. Se este Evangelho está tocando alguma coisa em você, ative o sino aqui do canal, se inscreva e acompanhe diariamente o Evangelho com a gente. Aqui a gente caminha junto, todo dia, com a palavra de Deus, sem pressa, sem cobrança, do jeito que Deus pede para ser. E mais importante, deixa nos comentários o seu primeiro nome ou uma intenção que você quer colocar diante do bom pastor agora. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, trabalho, reconciliação, filhos, família. Pode ser o nome de alguém que você ama e que está precisando de oração. Eu vou ler. A nossa comunidade vai rezar com você, porque ninguém deveria atravessar esta semana sozinho. E o sentido de uma família espiritual é exatamente esse: a gente carrega o que o outro não consegue carregar sozinho. Coloca aí, agora, antes da gente continuar, eu lembro de uma mulher que encontrei numa pequena paróquia em Caruaru, no interior de Pernambuco. O nome dela era Dona Severina Marques de Oliveira, 63 anos, costureira aposentada. Ela me procurou depois de uma missa de segunda-feira, com aquele jeito tímido de quem prepara o que vai dizer há muito tempo. Sentou no banco da igreja, juntou as mãos no colo e começou a falar baixinho. Ela me contou que tinha perdido o marido, o seu Antônio, há quase 3 anos.
que depois daquilo a casa ficou grande demais, o silêncio ficou pesado demais, e que ela passou meses inteiros sem conseguir rezar. Não por raiva de Deus, ela me garantiu, mas porque parecia que dentro dela tudo tinha secado. Disse que ia à igreja por hábito, sentava lá atrás, escutava os cantos, mas não sentia nada. Padre, eu fiquei como uma ovelha sem voz, ela me disse. Eu sabia que o pastor existia, eu via os outros seguindo, mas eu não conseguia mais ouvir. Aí, num domingo qualquer, a filha mais nova levou a netinha de 4 anos para visitar. A menininha entrou na sala, foi correndo, abraçou Dona Severina pelo pescoço e disse: vó, você lembra que Jesus te ama? Foi tudo, foi só isso. Mas Dona Severina me contou que naquele instante ela sentiu uma coisa estranha, uma coisa que ela tinha medo de sentir de novo. Ela sentiu que estava sendo chamada pelo nome, não pelo nome da neta, não pelo nome da viúva, não pelo nome da mulher que costurava. Ela sentiu no fundo do coração que o pastor estava dizendo: Severina, eu nunca te perdi, eu sempre soube onde você estava. Ela voltou a rezar naquela mesma semana, não com palavras grandes. Ela me disse, apenas com um Senhor, eu estou aqui antes de dormir, e um Senhor, obrigada antes de comer. E ela me garantiu que de lá para cá, a casa ainda é grande, o silêncio ainda existe, mas tem uma diferença enorme. Ela já não se sente perdida. Ela me olhou nos olhos e disse: Padre, eu não estou sozinha porque o pastor sabe meu nome. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, não falou de visões, não falou de coisas extraordinárias, falou de um simples reconhecer-se chamada pelo nome. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje promete a você que está ouvindo agora. E voltando ao texto, repare comigo no que mais Jesus diz neste capítulo 10 de João. Ele não diz apenas eu sou o bom pastor. Ele continua e diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas me conhecem. Repare bem, não diz eu conhecerei quando elas merecerem. Não diz eu conheço só as que estão em ordem comigo. Diz eu conheço no presente, já, agora. Antes mesmo de você se reconciliar, antes mesmo de você melhorar, antes mesmo de você se sentir digno, Ele já te conhece. E Jesus continua: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, também a essas eu devo conduzir. Você ouviu? Tenho outras ovelhas. Talvez você tenha passado a vida inteira pensando que estava de fora, que sua história, sua família, seu passado, seus erros te excluíam do rebanho. Talvez você tenha pensado: esse evangelho serve para os que cresceram na igreja, para os santos, para os que sempre rezaram. Eu cheguei tarde demais. Mas Jesus está dizendo o contrário. Ele tem ovelhas em todos os lugares, ovelhas em quartos onde a Bíblia faz anos que não é aberta, ovelhas que ainda estão desconfiando, ovelhas que ainda estão chorando escondido, ovelhas que choram de manhã antes de ir trabalhar. E Ele diz: essas também são minhas, essas também eu vou conduzir. Receber este pastor é um gesto simples, não é uma cerimônia complicada, não é um voto que precisa ser feito de joelhos com palavras decoradas. Receber é dizer com o coração: Senhor, entra na minha história, mesmo do jeito que ela está. Entra no meu cansaço, mesmo que eu não saiba mais explicar de onde ele vem. Entra no meu medo, mesmo que ele seja antigo. Entra na minha casa, na minha rotina, no meu trabalho, na minha cabeça quando eu deito para dormir e os pensamentos não param. E aqui eu te peço uma coisa: não tente primeiro arrumar você para depois deixar ele entrar. Esse pensamento já fez muita gente desistir.
Eu vou rezar quando eu estiver mais santo. Eu vou voltar para a igreja quando eu resolver minha vida. Eu vou me confessar quando eu parar de cair na mesma coisa. Não, esse não é o jeito do Evangelho. O começo não vem de você, vem de Deus. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Diz a Escritura, é Ele que começa a obra em você. Você só precisa abrir a porta 1 centímetro e Ele faz o resto. E se você acha que falhou demais, se você acha que recomeçou tantas vezes que já tem vergonha de tentar de novo, escuta isso com atenção. Deus não se cansa de começar com você. As pessoas podem dizer, esse aí é caso perdido. Você mesmo pode dizer para si mesmo, eu sou um caso perdido. Mas Deus não diz isso. Deus nunca disse isso de ninguém. E nesta semana que está começando, eu queria que você fizesse um exercício simples comigo. Olhe para trás. Olhe para os últimos meses, para a quaresma que passou, para a Páscoa que celebramos, para esses dias todos da oitava da Páscoa que ficaram para trás. Olhe para tudo o que aconteceu na sua vida nesse tempo e me diga, você passou, você atravessou, você chegou até aqui. Como? Talvez você responda, Padre, eu nem sei como cheguei até aqui. Pois é exatamente disso que eu queria falar. Aquilo que você não sabe explicar, aquilo que parece que aconteceu sozinho, aquilo que você atravessou sem ter forças aparentes para atravessar, isso tem um nome no Evangelho, é graça sobre graça. É Deus dando e dando e dando de novo, sem fazer cálculos, sem cobrar a fatura. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez a paciência que você teve com aquele filho difícil não tenha vindo só de você. Talvez aquela conversa que parecia que ia explodir e não explodiu, foi porque alguém segurou a sua boca por dentro. Talvez aquela noite em que você estava prestes a desistir e de repente dormiu e amanheceu com um pouco mais de ar, foi graça. Não a graça espetacular das histórias de santo, das visões, dos milagres ouvidos no rádio, mas a graça discreta, a graça que sustentou, a graça que você não viu chegar, mas que estava ali o tempo todo, andando junto, como o pastor anda junto da ovelha mais cansada do rebanho. Talvez agora seja a hora de simplesmente reconhecer, não para ficar devendo, porque o pastor não cobra, mas para ficar grato, para olhar e dizer, Senhor, eu não cheguei aqui sozinho, foi o Senhor que me trouxe. E aí, com essa consciência, a gente entra na semana de outro jeito. Não com a ilusão de que vai dar conta de tudo, mas com a certeza de que aquele que cuidou até aqui não vai parar de cuidar agora. A presença dele continua, segunda, terça, quarta, durante toda a semana, durante toda a sua vida. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Pare por um instante. Não pense nesta semana como um grande projeto. Não tente, neste exato segundo, planejar o que você vai fazer com sua vida, com seu trabalho, com sua família. Não tente prometer para Deus que você vai mudar a partir de hoje. Esquece tudo isso por um instante. Apenas respire e deixa só uma frase subir do seu coração até o céu. Pode ser baixinho, pode ser em pensamento, pode ser num sussurro que ninguém ao seu lado vai escutar. Diz comigo, do seu jeito, Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra naquela parte de mim que eu nem mostro para os mais próximos. Eu sou tua ovelha. Mesmo quando me esqueço disso, tu és meu pastor, mesmo quando eu não te ouço. Conduz-me esta semana, não me deixes andar sozinho, chama-me pelo meu nome quando eu me perder. Pronto. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é o suficiente.
Não precisa ser longo, não precisa ser bonito, não precisa ter palavras grandes. Deus não está esperando você ser teólogo para te ouvir, Ele está esperando você ser sincero. E sinceridade você acabou de oferecer. E eu quero que você saiba, aqueles que escreveram nos comentários os seus nomes, as suas intenções, foram vistos pelo pastor neste exato instante. E aqueles que não escreveram, que ficaram em silêncio, que nem conseguiram ainda formular o que estão sentindo, eles também foram vistos. O silêncio que vem de uma alma cansada não é mudez para Deus, é a oração mais sincera que existe. Ele te ouve quando você fala, e Ele te ouve quando você não consegue falar. Repete comigo, em silêncio: o meu pastor sabe meu nome, o meu pastor não me esqueceu, o meu pastor está comigo nesta semana, em cada hora, em cada lágrima, em cada respiração. E antes de a gente se despedir, eu preciso te dizer mais uma coisa: não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Não fica ruminando hoje as falhas da semana passada. Não fica fazendo lista do que você não conseguiu fazer na quaresma, do que você prometeu e não cumpriu, do que você queria ser e ainda não é. Tudo isso já foi entregue ao Senhor. Hoje é dia novo. Hoje é segunda-feira da 4ª semana da Páscoa. E a igreja inteira está rezando junto para que a gente reconheça a voz do bom pastor no meio do barulho do mundo. Lembre-se da palavra principal de hoje: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é para você dar a vida sozinho pelos seus problemas. Quem deu a vida foi Ele. A sua parte é se deixar conduzir, se deixar amar. E agora, antes de fechar este vídeo, eu te peço uma última coisa com muito carinho. Volta nos comentários. Escreve seu primeiro nome de novo, se você não escreveu antes. E coloca uma intenção para esta semana que está começando: paz na família, saúde do corpo e da mente, trabalho, reconciliação com alguém que você não fala mais, força para atravessar uma situação difícil, coragem para tomar uma decisão importante, conversão de alguém que você ama. Pode ser uma palavra só, pode ser uma frase, mas escreve. Aqui a gente é como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, e cada nome que aparece ali a gente carrega na oração durante toda a semana. Amanhã estaremos juntos novamente com mais uma página do Evangelho, com mais um encontro para começar o dia com Deus. Não falte, vem. Traz quem você ama, traz quem precisa de luz, traz principalmente você mesmo, do jeito que você for, com o cansaço que você tiver, com a alegria que você tiver, com a dúvida que você tiver, com a ferida que você tiver. Aqui a porta está aberta e o pastor está esperando. Que o Senhor te abençoe nesta segunda-feira, que Ele segure tua mão na hora em que tudo parecer demais, que Ele te lembre durante o dia que você foi chamado pelo nome e que tu não tenhas medo, porque tu não andas só. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera